estudante da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Nilza e estou aqui para trabalhar uma aula de matemática junto com você. Organize seu material, seu caderno, o lápis e a borracha para que nós possamos iniciar a nossa aula. Nossa aula anterior, estudante, espero que você se lembre de que nós trabalhamos a respeito da adição e a respeito de resolução de problemas. E estávamos trabalhando com uma situação onde a pessoa tinha algumas cédulas e ele precisava transformar ou converter essa quantidade usando as cédulas diferentes. Você se recorda dessa situação, estudante? Vamos ler novamente essa situação e fazer a correção da tarefa de casa, tudo bem? Tenho duas notas de R$100 e quero trocá-las por notas de R$5, R$10 e R$50. Quero ficar com o maior número possível de notas de R$50. Por quantas notas de 5, 10 e 50 reais vou trocar as notas de 100 reais? Esse problema vocês já realizaram na aula anterior e nós fizemos a correção. Mas pensando que as opções de troca, de substituição de cédulas são variadas, mesmo trabalhando com o maior número possível de notas de 50 reais, eu pedi para que você desse uma segunda opção. A partir daquela que nós corrigimos coletivamente, eu pedi para que você sugerisse uma outra opção para que a pessoa pudesse manter os R$200 usando o maior número possível de notas de R$50, mas pensando nas cédulas de R$5, de R$10 e de R$50 com notas diferentes. Esse era o desafio. Vamos lá então? Bom, eu tenho duas notas, então eu tenho isto, R$200, 100 mais 100 dá um total de 200. Bom, e quero trocá-las por notas de R$5, de R$10 e de R$50. Então, notas de 5, notas de 10 e notas de R$50. E aí tem mais uma observação. Quero ficar com o maior número possível de notas de R$50 e quero saber por quantas notas de R$5, de R$10 e de R$50 eu faço essa substituição. Pensando na maior quantidade possível de notas de R$50, então vamos pensar, estudantes. Eu tenho 3 notas de R$50, totalizando um total de 150. Esse é o maior número de notas de R$50 que eu consigo usar para este valor, desde que eu também queira usar notas de R$5 e notas de R$10. Então, juntando as 3 notas, 50 mais 50 mais 50, dá um total de R$150. E aí, pensando R$150 para chegar aos R$200, ainda tem um total de R$50. Então, vamos pensar por etapas. Temos 150, mais uma cédula de R$5, dá 155, mais 5, 160, mais 5, 165, mais 5, 170. Ou seja,
4 cédulas de R$5 dá um total de R$20. E R$20 mais o valor que já tenho dessas 3 cédulas dá um total de R$170. Bom, e aí vou completar este valor usando notas de R$10. Então, eu tenho 150 mais 20, 170, 180, 190 e 200. 3 notas de R$10 dá um total de R$30, que somando com o 20 e com o 150 dá o total de R$200. Essa é também uma opção, além daquela que vocês já têm como correção lá no caderno de vocês. Então, faça a conferência para ver se ficou certo aí seu caderno. Na aula de hoje, estudante, nós iremos conversar a respeito de perímetro e também a respeito da resolução de problemas. E aí pergunto a você, estudante, o que é perímetro? Tenho certeza de que você lida com essa situação do perímetro com muita facilidade. Talvez você não saiba exatamente que este cálculo que você realiza, essas medidas com as quais você trabalha, muitas vezes, se você é um pedreiro, um ajudante de pedreiro, trabalha com a construção civil, você está sempre trabalhando, precisa desse perímetro. O que você não sabe, de repente, é dizer ou identificar esse uso do seu cotidiano com o que a professora chama de perímetro. Mas perímetro é a medida de comprimento de um contorno ou a soma das medidas dos lados de uma figura. Por exemplo, se eu preciso colocar um rodapé na parede, né? Então eu preciso da medida de todo esse contorno dessa parede. E isso nada mais é do que o perímetro. E aí trago a você, estudante, um exemplo. Determine o perímetro da figura. Esta figura, estudante, é um retângulo. E ela tem as seguintes medidas: 10 centímetros, 9 centímetros, também 9 centímetros e 10 centímetros. Se eu quero saber qual é o perímetro, eu preciso somar todos esses lados. Eu preciso somar o 10 mais o 9, mais o 10 e mais o 9. É simples. Então, perímetro é sempre a soma das medidas do lado de uma figura. Ou seja, ela nada mais é do que a medida do comprimento de um contorno. Se eu estou dentro de um espaço, nada mais é do que a medida do contorno daquele espaço aonde eu estou. Isto é perímetro. Mas vamos lá. Determine o perímetro desta figura. Então, temos que somar 10 mais 9, mais 10 e mais 9. Então, observe, estudante. Indiquei aqui a medida 10, a medida 9, a outra medida do 10 e a outra medida do 9. E aí, vamos somar. 10 mais 9 dá um total de 19.
E, novamente, aqui o 10 mais o 9 dá um total de 19. Então, estou indicando aqui o 19, resultado desta soma, e aqui o 19 como resultado desta soma. E aí eu vou somar o 19 mais o 19, que dá um total de 38. Ou seja, o perímetro deste retângulo, desta figura, é de 38 centímetros. Eu vou dar um tempinho para que você registre aí em seu caderno a informação do que é o perímetro. Faça o desenho do retângulo em seu caderno, indique com as medidas e copie o cálculo. Prontinho? Bom, pensando no perímetro, que ele é a medida do comprimento de um contorno, ou também posso dizer que ele é a medida dos lados de uma figura, trago a você agora, estudante, alguns desafios. Vamos lá? A primeira situação é essa. Para cercar a sua horta, o seu João mediu o comprimento, sabendo que cada quadrado tem 1 metro de lado. Qual é o perímetro do canteiro? Estudante, o seu João quer cercar a sua horta. Então, está aqui o terreno do seu João, aí está aqui dentro do terreno a sua horta e ele quer cercar esta horta. Se ele vai cercar essa horta com um muro, com uma cerquinha, com fios, ele precisa contornar toda a sua horta. Sabendo que cada quadrado corresponde a 1 metro, então, pensando no contorno da horta do seu João, quantos metros terá esse perímetro? Ou seja, qual é o perímetro do canteiro lá da horta do seu João? Um tempinho para que você pense, copie essa resolução, o desenho, realize o cálculo, faça através do algoritmo ou faça mentalmente, mas registre aí em seu caderno este resultado.
Vamos lá, estudante. Nós queremos saber qual é o perímetro deste canteiro. E a informação que nós temos é de que cada quadrado corresponde a 1 metro. Sabendo que o perímetro é a soma de todo este contorno, então nós podemos ir contando. A cada quadradinho nós contamos 1 metro, mais um quadradinho, mais 1 metro, até nós realizarmos todo o contorno da horta lá do seu João. Vamos lá? Cada quadrado corresponde a 1 metro. Então, nós temos 1 metro, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Se cada quadrado corresponde a 1 metro, eu tenho 18 quadrados, cada um a 1 metro, eu tenho um total de 18 metros. Então, o perímetro do canteiro lá da horta do seu João é a nossa letra D, de 18 metros. Mas aí, estudante, bom, pensando que talvez você tenha sentido a necessidade de estar organizando o cálculo aí em seu caderno. Também é possível, não? Então, vamos pensar através da operação, realizando este cálculo. Observe que nós temos aqui na largura 6 unidades, ou seja, 6 quadrados. E nós temos aqui na altura 3 unidades, que corresponde a 3 quadrados. Então, 3 metros. E aí, faço o mesmo cálculo que realizei lá no anterior. Terei de somar o 6 mais o 3, mais o 6 e mais o 3. 6 mais 3 dá um total de 9. E novamente, somando 6 mais 3, novamente um total de 9. E aí, vou somar o 9 mais 9, que dá um total de 18 unidades. E se eu pensar que cada uma dessas unidades corresponde a 1 metro, então eu tenho a resposta de 18 metros. Tudo bem, estudante? Caso você tenha realizado esse cálculo aí em seu caderno, faça agora a conferência. Vamos continuar, estudante? Trago agora uma outra situação a você, mas vamos ler com calma e ir realizando todos os cálculos que forem surgindo, mas com calma, não é mesmo? Bom, um fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. Sabe-se que a cerca terá 5 fios de arame.
quantos metros de arame serão necessários para fazer a cerca? Qual será o valor total gasto pelo fazendeiro se um metro de arame custa R$5? Veja, estudante, ele traz algumas informações e ele pergunta muitas coisas. Ele traz a informação de que o fazendeiro pretende cercar este terreno retangular e ele dá a informação das medidas desse terreno. Tem 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. Mas ele vai cercar com 5 fios de arame. Então, a primeira coisa que já temos que pensar, se ele vai cercar este terreno, nós precisamos saber o perímetro. Primeiro precisamos calcular qual é o perímetro deste terreno. Depois de calcularmos o perímetro deste terreno, a gente pensa nos 5 fios de arame. Ou seja, é uma vez o perímetro, mais uma vez o perímetro, mais uma e mais uma. E aí tem mais algumas coisas a se calcular, pois ele também está dando a informação de que um metro de arame custa R$5. Quantos metros de arame esse fazendeiro irá usar para cercar esses terrenos? Ainda não sabemos, mas teremos de calcular o valor que ele terá de pagar pela quantidade total de fios de arame. Vamos resolver por partes, estudante? Uma coisa de cada vez? Então vamos começar de novo o nosso problema e agora resolvendo ele por etapas. Primeiro, o fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. Primeira coisa que precisamos encontrar aí, determine o perímetro. Então, é o primeiro desafio que eu trago a você. Calcule o perímetro deste terreno de 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. E depois eu penso junto com você nos próximos desafios que esse problema irá nos trazer. Resolva aí.
Muito bem, estudante? Então, nós queremos saber o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, nós precisamos somar os 120 mais 90, mais a medida também de 120, mais a medida de 90. Quero saber o perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Bom, vou resolver por etapa com você, estudante. Primeiro, vou somar apenas estes dois lados, o 120 e a medida de 120. Me ajude aqui, estudante. 0 mais 0 é 0, 2 mais 2 é 4 e 1 mais 1 é 2. Então, somando mais 120 mais 120, encontramos o total de 240. Aí, vamos para os 90 metros de largura. Então, nós temos 90 mais 90. Então, temos lá 0 mais 0, 0. E 9 mais 9 dá um total de 18. Então, 90 mais 90 dá um total de 180. Como eu estou calculando o perímetro, eu preciso da soma de todos os lados. Eu somei dois lados, 120 mais 120, encontrei 240. Somei os outros dois lados de largura, que é 90 metros, que dá um total de 180. E aí eu preciso somar o 240 mais o 180. Então, vamos pensar juntos, estudante. 0 mais 0 dá um total de 0. 4 mais o 8 dá um total de 12. Nós indicamos aqui apenas o último algarismo e o 1 vai para a ordem da centena, que é a ordem ainda a ser somada. 1 mais 2, 3. 3 mais 1 dá um total de 4. Então, o perímetro deste terreno é um total de 420 metros. Esse é o primeiro desafio dentro desta atividade. Confira aí se o seu cálculo também ficou correto, para que nós possamos pensar, então, nos próximos desafios dessa situação problema. Bom, então nós temos, por enquanto, o resultado de 420 metros, que é o valor do perímetro. Mas agora, vamos pensar. O fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. Nós sabemos que o perímetro é de 420 metros. Sabe-se que a cerca terá 5 fios de arame, ou seja, cada volta completa que o fazendeiro fará em seu terreno, cada volta completa corresponde a 420 metros. Então, um fio de arame contornando este terreno dá 420 metros. Mas aí, estudante, são 5 fios. Cada fio, 420 metros. O que teremos que fazer agora, estudante, para encontrar quantos metros de fios de arame esse fazendeiro irá gastar? Vou dar um tempinho para que você pense na informação que nós já temos
que é o perímetro, o contorno deste terreno, mas ele irá contornar com 5 fios de arame. Quantos fios de arame o fazendeiro irá precisar? Mais um tempinho para que você realize este cálculo. Prontinho, estudante? Bom, você já sabia que o contorno em volta do terreno retangular lá do fazendeiro, uma volta, ou seja, um perímetro, corresponde a 420 metros. Pensando que cada fio que ele irá colocar, ele vai gastar 420 metros, então nós temos 420 mais 420 mais 420, mais 420, mais 420. Então, nós temos que somar 5 vezes o 420. Observem que na ordem da unidade nós temos apenas o zero. Então, o nosso resultado também é zero. Aí nós temos 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10. Então, nós temos aqui 10, indicamos o último algarismo e o 1 vai para a próxima ordem. 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 4, 16 e 16 mais 4, 20. Mais o 1 que está aqui dá um total de 21. Ou seja, o fazendeiro irá precisar de 2.100 metros de fio. Espero que você tenha acertado aí em seu caderno. Então, faça essa conferência aí para que a gente possa terminar a nossa situação.
então 5 fios de arame irá usar 2.100 metros. Bom, eu realizei aqui através da adição, mas também, estudante, nós temos a opção da multiplicação. Poderíamos resolver o 420 vezes o 5. E 420 vezes o 5 dá o mesmo resultado do que nós somarmos 5 vezes o 420. De qualquer forma, nós encontramos 2.100 metros. Mas vamos terminar a nossa situação. Bom, o fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. Sabemos então que ele tem um perímetro de 420 metros. Sabe-se que a cerca terá 5 fios de arame. 5 fios de arame, a cada fio de arame um total de 420. Nós encontramos o resultado 2.100 metros. E aí nós vamos para a última situação. Qual será o valor total gasto pelo fazendeiro se um metro de arame custa R$5? 1 metro de arame custa R$5. E 2.100 metros de arame. Quanto irá custar 2.100 metros de arame, sabendo que a cada 1 metro o valor é de R$5? Esse é o último desafio para você realizar aí em seu caderno. Muito bem, estudante. Bom, sabendo que cada 1 metro de fio custa R$5, o fazendeiro irá usar 2.100 metros de fio. Qual é o valor que ele irá pagar por esses 2.100 metros de fio? Então, nós temos que somar 5 vezes o 2.100. Então, 2.100 mais 2.100 mais 2.100 mais 2.100 mais 2.100. Ou também nós podemos usar o princípio multiplicativo, que é apenas multiplicar o 2.100 por 5. Ou resolvendo pelo princípio multiplicativo, ou resolvendo pelo princípio da adição, nós encontramos o total de 10.500. Ou seja, este será o valor que o fazendeiro irá pagar por este total de fios de arame a um preço de R$5 cada um deles. Espero que você também tenha acertado esse cálculo aí em seu caderno. E a nossa aula de hoje se encerrou. Eu aguardo você, estudante, em uma próxima aula.
Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar nesse lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru. Eu gosto de Curitiba, meu São Francisco e meu Xaxim. Eu amo Curitiba, Luz dos Pinhais, meu querubim. Eu amo Curitiba, o meu Guaíra, meu novo mundo. Eu amo Curitiba. A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça a sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. A família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.